Apocalipse 7, versículos 1 a 8, diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as suas frontes, ou as frontes dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. É até aí onde nós vamos hoje. A verdade central do texto dessa noite é a soberania, deixa eu voltar aqui. A soberania de Deus também se manifesta em meio ao caos. Hoje pela manhã estávamos falando bastante sobre soberania de Deus. Os que não têm acompanhado pela manhã não conseguem, às vezes, aproveitar todo o ensino que a Bíblia proporciona. Mas uma das ênfases da Bíblia, da Escritura, sem dúvida nenhuma, é Deus é soberano. Mais e mais o homem tem repudiado isso, dizendo não. E mais ainda a Bíblia afirma, Deus é soberano. E uma qualitativa é esse, Deus é absolutamente soberano. Ele manda em tudo. Ele não presta satisfação para ninguém. Ele não está debaixo do juízo de ninguém. Ele não espera que você concorde ou não para fazer algo. Ele não depende das suas criaturas. Deus está no trono e tudo faz como lhe apraz, como lhe agrada. A Bíblia deixa bem claro, ele está no céu e ele manda em tudo. Então fará muito bem as pessoas que entenderem isso e olharem, inclusive para situações difíceis. Hoje pela manhã falamos um pouquinho sobre isso, reconhecendo Deus está também soberanamente agindo no meio do caos. Deus age quando está tudo bem e ele não está no trono, mas quando a situação fica difícil, Deus não perdeu o controle. As pessoas falam, cadê Deus? Deus continua no trono, comandando a história e fazendo coisas que para nossa compreensão muitas vezes é difícil. Nesse texto em questão, ele vai lidar com algumas coisas específicas. A primeira delas é como é, hoje o objetivo é ver como Deus é soberano em todas as circunstâncias. Como é que Deus pode ser soberano quando a situação não é favorável? Nós vimos aí alguns aspectos do texto, estamos olhando, vendo que o Cordeiro abriu, nós estamos num processo em que ele abriu os selos, é uma visão celestial. João vê Jesus abrindo um livro que ele toma da mão do seu Pai e em cada um dos selos um juízo acontece. Nós já passamos por todos esses daí, estamos aqui no 6º selo, que é um selo, o momento em que nós estamos vendo aqui, em que os juízes estão caindo. O capítulo 7 todo é chamado de interlúdio, porque quando termina ali no versículo 17, o 6º selo foi aberto, né, e teve perturbações cósmicas. No céu, na terra, terremotos, as estrelas começaram a cair na terra, o sol se escurece, a lua fica vermelha. Esses juízos começam a ocorrer fortemente. E a pergunta com que o capítulo 6 termina, na verdade todo o capítulo 6, ele vai lidar e vai apresentar 2 perguntas ao longo de todo o texto. A primeira pergunta é feita pelos crentes e a segunda pergunta é feita pelos incrédulos. E ambas estão sendo respondidas no capítulo 7. Pergunta dos crentes. Lembram lá? Vestidos de branco e são debaixo do altar de Deus, lá no capítulo 6, versículo 10. E clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, Senhor, soberano santo, não julgas nem vinga os que habitam sobre a terra? Até quando o Senhor vai continuar sem vingar o nosso sangue? Pergunta dos crentes.
Deus fala, espera um pouquinho. Final do capítulo 7 termina com uma pergunta dos incrédulos. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode permanecer de pé? Quem é que pode terminar? A ira do Cordeiro está sendo derramada no mundo. Quem é que pode sobreviver a isso? Então os crentes estão pedindo, até quando o Senhor não vinga? E os incrédulos estão dizendo, quem vai poder aguentar isso? O capítulo 7 serve para responder as duas coisas. Os que estão esperando o juízo no céu vão ver no capítulo 7 o juízo começar a ser derramado. E os que perguntaram, quem é que pode suster-se? A resposta também está no capítulo 7. Pode ficar de pé, pode enfrentar a adversidade, pode passar por tempo de provações das mais severas, todo aquele que for guardado por Deus. É isso que o capítulo 7 mostra. Muito bem, então vamos olhar para o capítulo e entender alguns aspectos dele. Deus mostra sua soberania, em primeiro lugar, aí controlando os agentes do juízo. É assim que você vê um Deus soberano. Como é que eu sei que Deus é soberano? Ele vai exercer juízo, mas ele vai manifestar esse juízo por meio de 4 seres angelicais. E Deus está controlando eles. Isso mostra a sua soberania. Os anjos não podem agir sem que Deus ordene. Versículo 1 diz assim, depois disso, ou seja, depois dos homens se esconderem em cavernas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Por favor, entenda isso. Muitas pessoas enxergam coisas no texto que não estão e chegam a conclusões erradas e começam a afirmar bobagens. Nós sabemos que a terra é uma esfera. Lamento se você pensa que a terra é plana, a terra é uma esfera. E uma esfera não tem o quê? Não tem cantos. E o texto fala que os anjos estão aonde? Nos 4 cantos da terra. E algumas pessoas vêm e falam, tá vendo? Nós temos uma base bíblica para afirmar que a terra não só é plana, como é quadrada. Por favor, haja santa paciência para alguém que consegue chegar nisso. O homem do Oriente Médio Antigo, nessa época aqui, algumas pessoas realmente acreditavam numa terra quadrada. Ok? Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando fala assim, eu vi os anjos, eu vi 4 anjos, e cada um estava num canto da terra. A terra é redonda, não tem canto. O que ele quer dizer? Que eles estão parados nos pontos norte, sul, leste, oeste. O anjo que está no norte está num canto da terra. Que canto? O canto norte. É isso que ele está falando aqui. Pode girar a terra à vontade, há um anjo pairando. Neste momento, aqui não sabemos se isso é o tempo inteiro, mas neste momento da história, há um ser angelical pairando ali. E cada um está num ponto, e cada um deles vai exercer um juízo. Por isso o texto fala, eu vi esses 4 anjos, e eles estavam segurando, o texto fala no versículo 1, conservando seguros os 4 ventos da terra. Outra explicação importante é, a terra não tem só 4 ventos. A terra, ela tem ventos em todas as direções. O que ele quer dizer aqui? Para o primeiro leitor, faria muito mais sentido do que a gente. Vento era uma manifestação de juízo. Os juízos de Deus normalmente se davam por meio de vento. Em muitos aspectos, muitos textos do Antigo Testamento, se eu fosse passando com vocês, ia ficar muito aula. Mas você pode ler Ezequiel, você pode ler Isaías, você vai ver no Êxodo, você vai ver Deus agindo, você vai ver no Sinai, quando Deus se manifesta um forte vento vindo. As pessoas entendiam nisso uma manifestação de Deus. Nessa região, existe um vento chamado siroco. Então, existem nomes para alguns tipos de ventos, no Brasil não tem, mas nessa região existe um vento chamado siroco. Esse é um vento muito quente, tão quente que se ele sopra, ele sai do continente africano, ele é soprado, a força desse vento é tão forte que o vento passa o mar Mediterrâneo e derruba em Roma areias do Saara. Então você pode imaginar, o vento leva a areia do deserto do Saara para Roma, para a Itália. É um vento muito forte. E esse vento que sopra no deserto é um vento muito quente, capaz de destruir vegetação e plantas só de tocar. Se você colocar uma flor onde o vento bate, ela é consumida, ela é praticamente quase incinerada pela força e o calor desse vento. É um vento forte de quase 50 graus. Então, é o conceito aí, se ajudar de air fryer. Imagina o acelerar de um vento quente que vem, bate e destrói. Então esses anjos são colocados estrategicamente e simplesmente quando fala que eles estão retendo o vento,
é porque esses anjos estão retendo juízos que serão derramados. A manifestação de juízo, não dá para falar, esse anjo reteu a chuva, reteu o raio. Eles têm que falar assim, esses anjos estão retendo algo que será soprado, lançado sobre a terra para efetuar o juízo. E o texto diz, os anjos retinham os 4 ventos seguros para que nenhum vento soprasse, nem no mar, nem sobre árvore alguma, nem na terra, nem no mar e nem em árvore alguma. Veja que o texto aqui especificamente menciona o controle de Deus sobre os seres que vão efetuar juízo. Um dos anjos diz para eles assim, não soprem, não manifestem juízo sobre ninguém. E por que esses anjos obedecem? Esses anjos obedecem porque Deus está num trono e ele diz, eu controlo os agentes que efetuam juízo. Na história da redenção e na história do Antigo Testamento, você vê muitas vezes seres angelicais sendo usados para efetuar juízo. E todos eles se submetem à ordem de Deus. De modo que os crentes da atualidade, da antiguidade, devem olhar e falar assim, eu não sei porquê nem como, mas mesmo os agentes do caos, mesmo aqueles que vão exercer o juízo, eles estão debaixo de obediência. Nenhum juízo pode ser exercido sem que Deus ordene que aquilo aconteça. Há um texto que vocês já conhecem, quando Jesus está falando com os discípulos em Mateus 6, e os discípulos estão preocupados. E aí Jesus fala assim, olha, vocês não sabem que nem vocês são mais valiosos que os pássaros? Vocês não sabem que uma folha não cai? E aí o texto, algumas versões traduziram assim, não cai sem que Deus ordene, mas esse que Deus ordene não está no texto. Literalmente está escrito assim, você não sabe que um passarinho não cai sem Deus? Que uma folha não cai sem Deus? O que ele está dizendo? Deus é o agente por trás de tudo o que está acontecendo, ele controla. Os fios do cabelo, gente, você fala assim, mas por que Deus controla isso? Porque ele pode. Fios da sua cabeça não caem sem que ele ordene. Talvez você olhe e fale, nossa, pastor, eu estou perdendo muito fio. Deus está gastando muito tempo comigo, né? Mandando o meu cabelo cair. O que eu quero dizer é que sem a atuação, eu não gosto muito da palavra permissão, porque a palavra permissão traz para os crentes um enfraquecimento da soberania de Deus. Quando você fala assim, Deus permitiu cair meu cabelo, a pessoa diz assim, ou o passarinho morrer, Deus não queria, Deus não agiu nisso, mas ele permitiu. Ele ficou olhando e por razões da natureza ou fora do seu controle aconteceu. Ele não impediu. Mas não é o que a Bíblia fala. Ele fala que Deus derrubou o passarinho. Deus derrubou a árvore. Deus derrubou a chuva. Deus trouxe a tragédia. E esse Deus da Bíblia é um Deus que incomoda as pessoas. As pessoas falam assim, não, eu não aceito isso. Mas aqui você está vendo. Não produzam dano. Até que eu faça algo. Quem está no controle? Deus. Deus mostra soberania, controlando quem age para praticar os agentes do caos. Existe uma outra lição, outro aspecto importante aí, nesse texto, que é o aspecto que mostra o seguinte, Deus mostra a sua soberania definindo o meio e a extensão do juízo que vai ser praticado. Ele não só controla quem vai efetuar o juízo, como ele controla qual é o meio que o juízo virá e qual é a extensão dele. Quando você olha para o versículo versículo 2 do capítulo 7, é dito assim, vi outro anjo, então os 4 estão nos pontos da terra, vi um outro anjo que surgia ou subia do nascente do sol. Nós não sabemos a razão. Lendo os comentários, a maioria dos comentaristas dizem que isso era para... O judeu estava acostumado a entender que do Oriente viriam bênçãos. Mas eu achei um argumento assim muito fraco. Ou, embora as pessoas tentam buscar. Não fala para nós. Fala que o anjo veio do Oriente, só isso. Qual a razão? Não sei. Não sei. E quem falar que sabe, o texto não diz nada. Só fala, eu vi um anjo vindo da região oriental, ou seja, do nascer do sol, da região da Ásia, Japão, Coreia, vindo, sempre ajudando vocês, geograficamente, quando eu falo do Oriente, você fala, mas Israel é o Oriente, mas o centro bíblico da geografia bíblica é sempre Israel. Quando você fala norte, sul, leste, oeste, é a partir de Israel, não é a partir do Brasil, tá bom? Então quem está em Jerusalém e fala, vi um anjo vindo do Oriente, eles estão olhando para onde? Para o lado
lá da China, do Japão, é desse lado que o anjo veio. E esse anjo surge e diz assim: vi que surgia um anjo do nascer do sol, subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Selo do Deus vivo é uma figura também que o Oriente Médio Antigo entendia. Um emissário, ele ia servir o seu rei, e enquanto ele saía para servir o rei, ele levava um anel. Ou ele tinha um anel dado a ele como... o rei tinha um anel próprio, mas muitas vezes o rei tinha um selo. E esse selo era dado para esse emissário, o emissário podia sair e fazer coisas em nome do rei. Então, se ele assinasse um tratado de paz com alguém, ele punha ali o selo e falava assim: olha, o rei não está aqui, mas o rei mandou o seu selo é a garantia de que isso tem plena validade. Era assim que funcionava na antiguidade. Hoje eu acho que não tem nenhum correspondente para nós em relação a isso. O selo era a garantia de uma coisa que seria inviolável. Jesus morreu, o corpo dele foi colocado no túmulo. Os romanos selaram o túmulo com o selo de Pilatos. Selo brasão romano, não pode violar, pena de morte. Mas o selo quebrou, o lacre quebrou. O selo era um sino, o selo era um símbolo de que aquilo seria cumprido. Então João fala: os 4 anjos estão parados ao redor da terra, eles estão retendo os juízos de Deus, e o anjo diz assim: não derramem esse juízo. Até quando? Surge esse anjo com um selo e fala assim: eu tenho algo. Quem tem um anel, quem tem um selo de Deus, é para selar algo. E o texto diz assim: e clamou em grande voz, versículo 2, aos 4 anjos, aqueles aos que foram dados fazer dano à terra, ao mar: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Então é dito o seguinte: nós temos pessoas na terra que precisam ser seladas. Nós vamos colocar sobre o rosto das pessoas um sinal. Aqui no começo tinha uma imagem que ajudaria talvez nessa compreensão. Eu acho que é essa imagem aqui. Essa ideia aqui. O anjo fala assim: olha, eu não toque em ninguém. Aliás, não é não toque em ninguém. Se você olhar aí, os anjos foram proibidos de tocar no quê? Olha aí para o texto. O que os anjos não podiam tocar? Fala que não pode tocar nas pessoas? Não toque nas pessoas. Ele fala não. Ele simplesmente fala assim: não toque, não danifiques a terra e nem o mar e nem as árvores. Ele fala de coisas. Ou seja, o juízo que vai cair aqui vai atingir os seres humanos, mas é um juízo que virá por meio da natureza. Deus está falando assim: não agite o mar. Não faça com que mais caos venha. Não mate a vegetação, não destrua as plantas. Vai chegar o tempo de destruir, porque ele fala até que, por enquanto não. Não produza dano a ninguém e a nada, até que eu separe os que são meus. De passagem, eu queria que você entendesse claramente, aí é uma evidência muito clara de que a igreja não está aqui. Como nós podemos dizer isso, que a igreja não está aqui? A igreja já é selada. A igreja já tem o selo de Deus. Não faz sentido nenhum um anjo sair e falar: ó, peraí, não faça nada porque eu tenho que selar pessoas. Não é isso que está acontecendo. Um grupo específico de pessoas que vão servir ao rei durante esse período da tribulação, visto que a igreja foi tirada da terra, visto que não tem, a igreja de Cristo está no céu. Quem é que vai pregar o evangelho? Quem vai servir? Quem serão os missionários que vão alcançar o mundo? Então essas pessoas vão ser comissionadas e enviadas. E o anjo diz: espere, porque eu vou selá-las, eu vou garantir a segurança dessas pessoas para que elas possam exercer o seu ministério, para que elas possam cumprir o seu papel durante o tempo do juízo. Por isso que eu estou mencionando para vocês que Deus controla os agentes que fazem o mal, mas Deus também controla aí, o meio. Como é que ele vai punir a terra? Por meio do clima, por meio da natureza. Ele decidiu: eu quero fazer desse jeito. 2, ele vai definir a extensão. Posso fazer com todo mundo? Não. Com essas pessoas que eu vou selar, não podem. Gente, isso aqui é muito importante para os nossos dias, uma aplicação bem direta para os nossos dias. Hoje, andando nesse mundo afora, debaixo de muitos problemas, existem pessoas que são seladas por Deus, seladas pela fé. E isso aqui que mostra um grupo durante a tribulação serve para explicar como funciona hoje.
Muitas das calamidades não tocam a sua vida, não é porque você é forte, não é porque você é isso ou aquilo, é porque existe sobre você um selo. E a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, dizendo assim: se alguém nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Ele quer destruir você. Ele vai até a sua casa, o seu trabalho, ele odeia os crentes. Mas Deus fala: esses são selados, não mexa com eles. No mundo pagão, as pessoas buscam, de alguma maneira, receber selo de divindades. Já ouviu a expressão que é usada em religiões de matriz africana, que diz assim: aquela pessoa tem o corpo fechado? Já ouviu esse tipo de coisa? Alguém falando: eu fui lá fechar o corpo, eu fui lá não sei o quê. Entenda o que eu vou dizer aqui para você não se ofender. O que fecha o corpo de alguém é o selo de Deus. A pessoa fala: não posso tocar. Vocês lembram quando o diabo olhou para Jó e falou: ó, Deus falou: olha que servo exemplar. E o diabo falou: é claro, o Senhor dá tudo para ele. E o diabo fala para Deus: toca nele. É o diabo falando para Deus: toca nele e verá como ele blasfema. E o diabo não pediu para ele tocar, pediu para que Deus fizesse. E aí Deus fala assim: olha, eu permito você, aliás, aqui é uma ordem, vai lá e toca, tira tudo, mas não toca a sua vida. E o diabo foi, olha só, é basicamente o que eu estou falando aqui. Ele controla o agente do juízo, o diabo, controla a extensão do juízo. Toca nele, mas não toca no seu corpo. Pode tocar nos seus bens. E o diabo faz o quê? Vai e destrói tudo. Tira os bens, mata os filhos, mas não toca nele. Por quê? Porque ele controla, Deus controla o agente do juízo e a extensão. Fala até aqui. Isso é importante saber que Deus tem controle sobre o reino espiritual e sobre os seus juízos. É importante saber que ninguém, nenhuma entidade maligna pode exercer juízo sobre alguém, castigo sobre alguém, sem que Deus coloque freios. É muito importante isso. Neste caso aqui, não são seres malignos. Alguns veem nos 4 anjos que estão ao redor da terra a figura de 4 anjos terríveis, de 4 demônios. E quais? Se você virar as páginas da Escritura, você vai encontrar, alguns associam esses 4 anjos aos 4 que estão no capítulo 9, versículo 14. Apocalipse 9, 14 é dito assim: foi dito ao anjo, o 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, olha o que foi dito: solta os 4 anjos que se acham atados, amarrados, ao grande rio Eufrates. Solta esses 4 anjos que estão presos grande ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Então as pessoas falam: está vendo? Esses 4 que estão ao redor da terra são esses 4 aqui. Mas não tem por que associar, não sei pelo número 4. Esses 4 estão amarrados. Os 4 do capítulo 7, não. Esses 4 estão perto do rio Eufrates. Os outros estão norte, sul, leste, oeste. Não tem por que relacionar. Os anjos de lá, aqui do capítulo 7, muito provavelmente são anjos bons. Então guarda isso. Deus controla quem exerce o juízo. Deus controla o meio. Eu vou danificar por meio da tempestade, da praga, da vegetação. E ele controla a extensão do juízo. Toca nesse e nesse não pode tocar. O capítulo 7 diz mais ainda: as pessoas seriam seladas na sua fronte. Não sabemos por que exatamente selado na fronte, porque no livro de Apocalipse você vai ver isso acontecer mais à frente, no capítulo 13, você vai ver os servos do anticristo sendo selados também na fronte e na mão direita, recebendo 666. Então Deus sela um grupo e Deus mostra que outro grupo também vai ser selado. Basicamente, o livro de Apocalipse divide o mundo, e é certo fazer isso, em 2 grupos. Ou você tem o selo de Deus, ou você tem o selo do diabo. Você está sentado aqui hoje? Você está sentado aqui, ou você é dele, de Deus, ou você é do diabo. Não tem meio termo. Isso é para tirar a paz de qualquer pessoa mesmo. Não existe, eu estou pensando. Não, você está pensando, enquanto você pensa, você está sobre o poder do maligno. Não tem isso. Você entrou aqui, ou o Espírito Santo selou sua vida com a salvação e a garantia da salvação, ou você está sentado aqui, nos assistindo à distância, tanto faz, e você pertence ao maligno. E se você é posse do maligno,
o maligno faz o que quer. Ninguém precisa pedir permissão para lidar com as suas coisas. Mas Deus fala, esses daqui não, esses daqui são meus. Eu vou selá-los para garanti-los. O texto continua. Verso 4 do capítulo 7. Então ouvi o número dos que foram selados. E eram de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Irmãos, é um texto tão simples de entender. Eram quantas pessoas? Tem algum mistério nesse número? Ele falou pra gente. O João falou, eu ouvi o número. Ele não contou. Alguém falou para ele. Eram 144.000. E eles eram da onde? Das Testemunhas de Jeová? É assim que está aí no seu texto? Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Não tem dúvida. As pessoas conseguem enxergar a igreja aqui e falar, olha, isso daqui 144 é o número de Deus. Eles falam assim, 12 é o número o 7 tem o número da perfeição. Por que 7? Eles falam assim, 4, norte, sul, leste, oeste, mais a trindade. Já começa a festa. Então, 7 é perfeito porque é a terra toda mais a trindade. Aí fale 12. A 12 é porque tem as 12 tribos de Israel, os 12 espias, os 12 apóstolos. Então, eu falei, tá aí o 144. É que é 12 vezes 12. Estão comigo? 12 vezes 12 vezes 1000. Eu falo, mas não. Isso é numerologia pura. Isso é macumbaria. Não tem isso aqui. Ele está dizendo, não tem dúvida. 144.000. 12.000 de cada tribo. Para não ter dúvida, ele fala 12 dessa tribo, dessa. A pessoa fala, mentira, não pode ser isso. Sabe por quê? Pessoas dizem que as tribos de Israel se perderam. E é verdade. Depois que as tribos voltaram, depois do exílio, quando as tribos voltaram para Israel, a identidade tribal, cada tribo fala, eu sou dessa, sou daquela, isso se perdeu. Os romanos espalharam ele, acabou. Tanto que você encontra alguns judeus, judeus que não sabem de que tribo são. Sabem que são judeus, mas não sabem de que tribo são. E as pessoas dizem assim, olha, como é que no final da história essas tribos vão estar se hoje, 2024, as tribos não existem? Se você for para Jerusalém hoje, em Israel, você não encontra as 12 tribos. Eles encontraram uma já, que é a dos levitas. Então eles já encontraram tribos dos sacerdotes. As outras falam, não sei. Então como é que Deus separa aqui? É simples de explicar. Quem é que está selando o rosto deles, a fronte deles? É um anjo de Deus. Deus sabe quem são as tribos? Sabe. Ou ele tem que ficar perguntando, fazendo um recenseamento? Não. O anjo foi e falou, você é de tal tribo. Uma vez eu estava num debate de televisão e a pessoa disse que todos nós, a igreja cristã, todos nós somos judeus. E eu perguntei para ele, de que tribo você é? E ele, sem titubear, falou, de Judá. Eu falei, nossa, isso é interessante. Por quê? Ele falou, porque eu estou em Cristo. E Cristo é o leão da tribo de Judá. Eu falei, então só tem quantas tribos? Uma, porque todos os crentes estão em quem? Judá. Você criou um problema. Você só está piorando a situação. E Deus está deixando claro para nós, eu vou separar 12.000. E quem são esses 12.000 de cada tribo? Os testemunhos de Jeová você já sabe que não é, tá bom? Eles são testemunhas de Jeová, mas não são esses que você vê por aí. Eles vão testemunhar a respeito de Jeová e de Cristo. Mas esses homens, essas pessoas que foram seladas, são especificamente homens. São só homens. Não tem nenhuma mulher nesse grupo aqui. Ah, pastor, por quê? Eu não sei. Capítulo 14 vai falar isso pra gente. Volta para o capítulo 14. Volta, não. Vai para o capítulo 14 de Apocalipse e é dito assim a respeito dos 144. Os 144 depois vão ser mortos. Lá no capítulo 14, eles são vistos em outro lugar. No 7, eles estão na terra. E vão ter um ministério. No capítulo 14, é futuro. Verso 3 fala, e entoavam um novo cântico dizendo... 14:3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia entender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes, olha quem são 144, os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Ele especifica, os 144.000 são homens que nunca tiveram nenhum contato com mulher.
São eles seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos. Homens, dentre os homens, primícias de Deus e para o Cordeiro. E não se achou nenhuma mentira na sua boca e nem mácula. O texto diz que são só homens. Por quê? Porque Deus precisa de missionários nesse momento da história. Um momento muito difícil. E se um apóstolo Paulo, você está sentado aqui hoje, nessa noite, aqui em Bragança Paulista, porque um único apóstolo Paulo varreu o mundo pregando o evangelho. O que vocês acham que vai acontecer quando Deus levantar 144 mil apóstolos Paulo? E falar, vão, pregam o evangelho. Vai fazer impacto? Vai. O reino do anticristo e os seus servos vão odiá-los? Vão. Nós queremos matar você. Deus fala, cele essas pessoas para que elas tenham proteção. Então Deus tem controle. E Deus vai protegê-los. É neste contexto que quando você lê Mateus capítulo 24 e 25, o sermão profético de Jesus, já ouviram aquele texto que fala assim, porque tive sede e me destes de beber? Porque tive fome e me destes de comer? Porque estava preso e você foi lá? Muito provavelmente se aplica a esses 144. Não se aplica a você. Continua dando água para as pessoas, continua dando comida para quem tem fome, mas quando as pessoas falam, Senhor, quando é que nós fizemos isso a você? Muito provavelmente esses 144 vão varrer o mundo e vão chegar em lugares e vão ser perseguidos. E pessoas vão dar água, pessoas vão dar comida. E Jesus fala, vocês fizeram a mim. É essa aplicação do texto aqui. Estão comigo? Deus controla os agentes do juízo, Deus controla o meio, como ele vai exercer o juízo, e até onde vai a extensão do juízo. E o último aspecto é esse que eu mencionei aqui, ó. Deus mostra a soberania protegendo e salvando o meio ao caos. Quando ele começa a falar das tribos de Israel, as 12 tribos, acontece uma coisa interessante, porque uma tribo é retirada da ordem aí. A ordem, a listagem das tribos de Israel, ela é mencionada, e uma das tribos some dessa listagem, a tribo de Dan. Ela não está na lista aí. Quando o povo saiu do Egito, Dan era uma das tribos. E agora, aqui quando ele menciona, a tribo de Dan sai e entra no lugar uma tribo chamada Manassés. E a pergunta é, por quê? Por que essa omissão na hora de separar homens de todas as tribos? A tribo de Dan, nenhum homem vai servir a Deus nesse momento. E por que eles não é que não vai ter salvos da tribo de Dan lá nesse período, mas eles não vão ser agentes de Deus nesse período. Eu costumo dizer nas aulas de escatologia que nós temos dois grupos. Nós temos os escatomaníacos, que veem tudo é escatologia, tudo é o fim do mundo, e os escatofobíacos, os que têm medo de tudo relacionado à escatologia. Os escatomaníacos aqui olham para esse texto e eles conseguem fazer desdobramentos que jamais passou pela mente de João. Qual é a razão da tribo de Dan ser omitida? Então eles começam a voltar. Olha, por exemplo, a tribo de Dan é a tribo responsável para que a idolatria, foi a única tribo responsável pela entrada da idolatria em Israel. Deus trouxe as tribos, elas entraram, e a tribo de Dan abriu as portas, a idolatria entrou e destruiu Israel. Quem foi o primeiro sacerdote idólatra no meio do povo de Israel? O neto de Moisés. O neto de Moisés foi o primeiro sacerdote pagão. Da onde ele era? Ele estava lá ainda. Então os danitas, eles fizeram muitas coisas ruins. Eu vou mostrar alguns textos só. Levítico 24, volta lá no Antigo Testamento. Levítico capítulo 24, você encontra Levítico 24, versículo 11. Eu vou ler o versículo 10 para ajudar, tá bom? Olha só como a tribo de Dan começou a se complicar. Apareceu, Levítico 24, 10. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio. Então ele vai contar a história de um menino, de um rapaz, que era filho de uma mulher que era israelita, mas o seu pai era egípcio. Logo, a mãe dele tinha um relacionamento o quê? Misto. Ela tinha um egípcio como marido e teve um filho. A criança cresceu e fala assim, então, o filho da israelita e certo homem israelita contenderam. Então, o filho dessa mulher,
que tinha um casamento misto, está brigando com outro israelita que tinha os pais que eram judeus mesmo. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram ele até Moisés. Então o filho dessa mulher, que era casada com o egípcio, começou a amaldiçoar Deus. Gente, isso daqui para o povo judeu era impensável. Ele começa a xingar Deus no meio do povo. Por quê? Ele amava a Deus? Não. Ele era filho de um pai egípcio. Talvez o seu pai falou, esses deuses... Você pode imaginar, é um negócio, uma aberração, né? Deus destruiu o Egito e um egípcio casou com uma israelita. E aí em casa a mamãe está explicando, o nosso Deus destruiu a família do papai, do vovô e assim vai. Legal isso? É uma confusão. E o menino começou a amaldiçoar Deus. Trouxeram ele para Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então você vê aí, o rapaz que está amaldiçoando Deus, ele era da tribo de Dan. Claramente é contado para nós. Depois você pode ler na sua casa aí, ele vai ser apedrejado, vai ser morto. Vai ser levado fora da congregação. As pessoas que ouvirem ele amaldiçoar Deus vão colocar a mão sobre a sua cabeça e ele vai ser apedrejado ali. Depois você pode ler o resto da história, eu não vou fazer isso por causa do tempo. Avança um pouquinho para Juízes. Avança as páginas da sua Bíblia para Juízes 18. Quando você chega em Juízes 18, você tem a história aí da tribo de Dan um pouquinho mais declarada. Diz assim, versículo 29. E lhe chamaram Dan, Juízes 18, 19. E lhe chamaram Dan segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel. Porém, outrora, o nome daquela cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si, ou seja, os danitas, levantaram para si a imagem de escultura, aquela imagem de escultura. E Jonatas, o filho de Gerson era filho de Moisés, então aqui é o neto de Moisés, tá? Filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Danita até o dia do cativeiro do povo. Então você tem o neto de Moisés levantando uma imagem e introduzindo a idolatria em Israel. Então você vai começando a olhar para isso. Mais um texto só, avança Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Estou mostrando para vocês a possível razão pela qual os danitas, a tribo de Dan, foi omitida aqui no texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 28 e 29. Quando o povo de Israel se divide em dois grupos. Um povo fica ao norte, 10 tribos sobre Jeroboão e 2 aqui sobre Roboão, ao sul. Acontece o seguinte. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o seu bezerro. Pode entender o que está acontecendo aqui? Um rei fez um bezerro, colocou em Dan e falou assim, a partir de agora não vão mais para Jerusalém. Eis aí o teu Deus que tirou você do Egito. E o povo começou a adorar o bezerro de ouro em Dan. Para finalizar, o texto mais duro está em Gênesis 49, o último texto. Gênesis 49, a bênção de Jacó ao seu filho Dan. O pai está prestes a morrer e o pai então chama os seus 12 filhos e começa a falar para eles, abençoá-los, fazendo como patriarca sobre eles um pronunciamento solene. Acharam? Então, Gênesis capítulo 12, verso 8, olha o que Jacó diz para Judá. Gênesis 49, 8. Judá, os teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai te inclinarão a ti. Judá é o leãozinho. Da presa subiste, meu filho. Encurvar-se e deita-se como leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha de Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha que lindo falar isso para o filho. Filho, o cetro vai estar na sua mão. Quando Jacó falou isso para Judá, não existia rei. Ele está dizendo assim, Jacó dizendo para Judá, Judá, você vai reinar, e todos os seus irmãos vão obedecer você.
o cetro vai estar na sua mão, e todos os povos do mundo vão se submeter a você. Ele está profetizando sobre quem? Sobre Jesus, que virá no futuro leão da tribo de Judá. E ele vai falando de cada filho, ok? Quando chega em Dan, verso 16, cada filho recebe uma bênção, mas olha quando chega em Dan. 16, Gênesis 49, 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Interessante isso. Como uma das tribos. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar ou os talões dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro. Quando ele fala isso do seu filho Dan, olha como ele termina. A tua salvação espero, ó Senhor. Legal falar isso para um filho? Ele amaldiçoou Dan. Dan, entre os seus irmãos você é uma cobra. Você é aquele que traiçoeiro. Você vai estar entre eles como uma das tribos, mas você vai destruí-los. E Jacó fala, Senhor, eu espero a tua salvação. Por causa dessas e tantas outras passagens, parece-me que quando nós chegamos em Apocalipse, a tribo de Dan é omitida. Mas é até aí que nós vamos. Nós não sabemos a razão certa. Os escatomaníacos conseguem dizer o seguinte, bom, se a tribo de Dan foi omitida, é porque o anticristo vem da tribo de Dan. Você olha para o texto, você não vê isso. Mas eles dizem assim, sim, o anticristo precisa ser um judeu, porque nenhum judeu vai seguir um Messias que não seja judaico. Então, eles falam assim, bom, se o anticristo tem que vir de uma tribo de Israel, é da tribo de Dan, porque Dan é a serpente. Ok. Os danitas, eles migraram quando foram perseguidos. Para onde eles foram? Foram para a Europa. Eles se situaram num lugar chamado Danmark. Conhece um lugar assim? Então eles falam assim, olha, o anticristo será um judeu que nascerá na Europa, que virá da tribo de Dan, ou que virá da tribo de Dan, ou seja, da Dinamarca, porque Dinamarca significa Danmark, a marca de Dan. Você olha para o texto e fala, meu Deus! Alguns vão falar, uau, pastor, descobri. Esqueça essa bobagem. O anticristo pode vir da tribo de Dan? Pode. Ele pode nascer na Dinamarca? Pode também. Mas esse texto não está falando isso. São só desdobramentos que as pessoas vão chegando, e vai fazendo sentido algumas coisas e acomodam. O que você precisa saber é que há um Deus no céu, controlando quem faz a punição, controlando a extensão e o meio da punição, e no meio desse caos, protegendo os seus, selando pessoas e os guardando. Esses 8 versículos falam sobre isso. As aplicações desse texto, elas vêm aí. Preste atenção. Reconhecer que Deus é soberano, agora vem a parte difícil, porque uma coisa é explicar o texto, agora a aplicação é essa. Reconhecer que Deus é soberano é aceitar que nada de bom ou mal sobrevém às nossas vidas sem que Deus tenha ordenado isso. Difícil? Ele é soberano. Quando ele falar para os anjos, derrubem os ventos, traga a calamidade vem. Os crentes precisam entender que do Senhor procede o bem e o mal aqui não moral, a calamidade. Deus traz a paz e Deus traz a guerra. Deus traz a saúde e a doença. Então, quando você adoece, Deus não deixou de ser soberano. Ele está no controle. Quando chegar a pobreza, a dor, o luto, Deus está no controle. Ele tem suas razões, nós não sabemos. Ninguém sabe explicar como ele age por meio das tragédias que ocorrem sem se tornar mal ou injusto. Nós não sabemos. Porque na nossa lógica é assim, se Deus faz isso, então ele é mal. A Bíblia fala não. Ele faz isso e ele é bom. O próprio Jó disse para a mulher dele, fala como louca. Não recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber o mal? Jó fala isso para Deus. E a Bíblia fala, em nada disso ele pecou. Então, quando o mal vier sobre a sua vida, não caia nas pessoas, como as pessoas aí fora. É o diabo, é não sei o quê. Deus está num trono. E tudo faz como lhe apraz. Não sabemos as razões. Então, quando o mal, a dor e a tristeza chegar à sua vida, fala, Senhor, eu não sei. Eu não consigo ver razão para isso. Mas eu sei que o Senhor é bom.
e que o Senhor tem propósitos que a minha mente não pode entender. Se você agir assim, você vai ser um crente maduro. A Bíblia ensina que Deus é o Senhor da dor e do caos, que chegam como do livramento e da alegria que surge. Esse é o Deus da Bíblia. Se você quiser criar outro Deus, aí é uma pena. Porque o Deus do mundo é um Deus que só faz coisas boas. É um Deus Papai Noel. Mas a Bíblia não mostra isso. Uma outra lição nesse texto é, em sua soberania, Deus pode, eu coloquei a palavra pode ali para dar essa ênfase. Deus pode limitar, restringir os seus juízos a certas áreas da vida de alguém. Desse modo, os problemas que sobrevêm também dão às pessoas a oportunidade delas se voltarem para Ele. Deus, Ele falou para os anjos, detenham os ventos para que não toquem as árvores, não toquem o mar, não toquem a terra. Deus limita o que vai acontecer. Isso, não estou falando da tribulação, agora uma aplicação para a nossa vida. Deus pode produzir um juízo na vida de alguém, limitando o juízo a uma área. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer assim, olha, eu vou dar para você prosperidade, eu vou dar para você uma família próspera, grande, alegre. Quem leu o Eclesiastes já viu isso. O sábio diz assim, olha, existem pessoas que têm tudo, mas não podem desfrutar do que têm. Sabia que existem isso? A pessoa tem patrimônio, tem riqueza, tem família, mas não tem saúde para comer do que está na mesa? Você fala, como? Deus fala, bom é o sono do trabalhador. Ele pode comer e pode descansar. Mas há pessoas que têm tudo e Deus limita, fala assim, ó, coloquei aqui uma trava. Por quê? Não sei, eu não sei por que Deus faz isso. Deus chega em algumas famílias e fala assim, vocês não terão filhos. Por quê? Não sei. Para outras que não querem filhos, não querem, têm filhos e abandonam os filhos. Cansei de ver servos de Deus chorando, clamando, Senhor, dá-me um filho. E você vê gente jogando criança nas ruas, gente indo para a clínica de aborto e matando. Senhor, por que fazes isso? Eu não sei. Mas o Senhor sabe o que faz. Conheço pessoas que querem ter família e não têm. Conheço pessoas que Deus abençoou com família e as pessoas destruíram a família. Você fala, você é doida? Fala para a mulher, ou fala para o rapaz, para o homem, você é louco? Olha as bênçãos que Deus te deu, olha que família linda. E a pessoa chuta, destrói tudo aquilo. E outras pessoas falam assim, como eu queria ter uma família. Nós não sabemos. Ele restringe isso. Há pessoas que passam por as mais diversas situações. Quando você lembrar disso, fala, Senhor, por favor, tenha piedade de mim. Restrinja o juízo a uma área da minha vida e me dá graça para enfrentar ela. Que não caia sobre todas as áreas, porque há pessoas também que caem sobre diversas áreas. Nós sabemos. Nunca viu pessoas que falaram assim, olha, aquela pessoa era tão boa e morreu tão cedo. E às vezes o perverso vive 200 anos. Você fala, por quê? Não sei. É isso que o texto como esse te ensina. Quando Deus manda a calamidade, o problema, Ele também dá a oportunidade para que as pessoas se voltem para Ele. Por que Deus levantou 144 mil? Para que fosse bênção no período da tribulação para o mundo perdido. Ele falou, eu vou derramar o juízo, mas eu também vou mandar agentes missionários para salvar vocês. Tanto que a semana que vem nós vamos ver o versículo, capítulo 7, versículo 9, que fala que logo depois do ministério dessas pessoas, uma multidão começa a chegar no céu. Por fim, a última aplicação do texto é essa. Em sua soberania, Deus pode sobrenaturalmente proteger aqueles que lhe pertencem dos juízos e dos problemas à sua volta. Deus pode fazer isso. Então você pode pedir, fala, Senhor, está uma situação terrível. Deus pode proteger você. Se Ele vai ou se Ele quer, eu não sei. Mas Ele é um Deus que pode. O caos vai cair na terra e os 144 vão transitar por ela, sem serem tocados. Por quê? Porque Ele é poderoso para mandar o juízo e proteger em meio a Ele. Então, quando tudo ficar meio... Você fala, Senhor, eu vou ser queimado. Senhor, o problema está chegando, eu vou sofrer. Você pode confiar em um Deus que é capaz de proteger você. Talvez vários de vocês experimentaram isso. Na época de pandemia, quantos de vocês foram preservados? Talvez hajam pessoas aqui que não adoeceram.
Fala assim, nossa, talvez hajam pessoas aqui que contraíram Covid e nem tiveram sintomas. Aí você fala, como? Existe um poder sobrenatural guardando pessoas. Assim como existiram pessoas que tomaram vacina, pegaram e morreram. O nosso Deus preserva, independente do que acontece à sua volta. Por isso que nós confiamos nele. Fazendo, claro, com isso eu não estou dizendo não tome vacina, nada disso. Estou falando, faça a sua parte. Mas é Deus quem protege. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar. Senhor, nós cremos um Deus que é capaz de livrar. Ninguém pode livrar como o Senhor livra. Nos ensina nessa noite a reconhecer que enquanto trilhamos por esse mundo, nós teremos inimigos à nossa volta. Nos ajuda a reconhecer que enquanto estamos aqui, os problemas estão aí à nossa volta. Mas o Senhor é o Deus quem livra, e ninguém pode livrar como o Senhor faz. Enche o nosso coração dessa certeza. Quando os inimigos chegarem, quando as lutas, quando as tristezas, quando os problemas surgirem, o Senhor é um Deus que livra. Às vezes o Senhor livra no meio do problema, às vezes o Senhor livra do problema. A decisão é sua. Somos seus servos, o Senhor está no trono, nós nos curvamos. Até que o Senhor volte e nos ajude a ser súditos, leais e obedientes. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.